Hello. I would like to first thank Arquitecto Futuro for inviting us today por nos convidar hoje para compartilhar nossa história com vocês. É bem diferente da história que nós ouvimos hoje, é uma escala muito menor. Então, antes de começar a falar sobre quem nós somos e por que estamos aqui hoje, eu gostaria de começar com um número, que é 0,8 metros quadrados. Eu não estou falando do tamanho de uma mesa, não estou falando sobre o tamanho de uma cadeira onde vocês estão sentados. Eu estou falando sobre o número essa é a área que cada pessoa que está vivendo em Beirute, esse é o espaço verde que eles têm, per capita. É um número chocante, e eu vou dizer por quê. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, para uma cidade ser considerada saudável, nós temos que ter um mínimo de 9 metros quadrados por pessoa. Então veja onde estamos, já estamos começando muito abaixo. E essa é a realidade em Beirute. Hoje eu vou começar falando sobre a história de como nós mudamos esse número e transformamos esse número numa frustração, e como essa frustração se tornou uma ação positiva. Hoje eu estou representando o Beirut Green Project. Eu vou falar sobre a história de como nós começamos e o que estamos tentando fazer agora no país. Para dar uma ideia do que estamos fazendo, esse é o Beirute, esse é o Líbano, é um país muito pequeno que tem 10.500 quilômetros quadrados e Beirute é a capital. Eu não sei se vocês já estiveram ou conhecem, mas a população de Beirute é de 2 milhões de pessoas. Portanto, como eu falei anteriormente, isso daqui é em Beirute, no Líbano, nós somos conhecidos por muitas coisas. Nós somos conhecidos por nossa hospitalidade, a boa comida, mas também somos conhecidos por nossa guerra civil. Como resultado da nossa guerra civil, houve uma destruição dos espaços públicos durante a guerra civil. As pessoas não saíam porque era um campo de batalha, uma área de conflito, que resultou, na verdade, agora, 20, 30 anos depois, nessa cultura de não aceitar os espaços públicos. Nós não temos essa relação ainda com os espaços públicos. Esse não era o caso, são algumas imagens que estamos vendo agora de alguns parques que nós tínhamos em Beirute antes da guerra civil. O problema é que agora nós costumávamos ter esses espaços verdes e esses parques, e agora estamos focando mais em prédios, concreto. E eu dei um pouquinho de um background do país, mas eu gostaria de falar um pouco sobre como eu me interessei nesse tópico. Eu sou uma designer e quando eu estava estudando em Paris, e eu ia para os parques todos os dias, não era parte da minha cultura em Beirute, mas quando eu vivi lá por 3 anos, eu costumava ir na minha pausa do almoço e eu desenvolvi então essa paixão por jardins e parques. E quando eu voltei para Beirute, foi quando eu senti que realmente havia uma coisa que faltava na minha própria cidade. Eu não conseguia entender por quê. Por que eu não posso seguir ir para esses parques e esses jardins? Onde estão meus parques e jardins? Então, quando eu voltei, depois de terminar meus estudos, eu comecei a falar sobre esse tópico e tentando dar voz a essa frustração que eu estava sentindo. E foi então que eu conheci um amigo meu que também sentia a mesma coisa, que queria expressar a sua frustração sobre essa questão. Então, nós decidimos fazer alguma coisa a respeito. Apenas uma pequena intervenção de rua. Esse é o design das placas municipais que normalmente são utilizadas em áreas turísticas. Isso aqui é uma vizinhança histórica. Então, nós decidimos brincar com isso e desenhamos cartazes que tinham a mesma visualização, mas ao invés de ter essa frase, dizia: aproveite o seu espaço verde. E nós pedimos
um pouco, nós encomendamos esse pedacinho de grama que vocês verão no vídeo, depois uma foto mais adiante. Poderia clicar, por favor, aqui no vídeo? Dia 4 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. 9 locais em Beirute. Isso basicamente foi só uma documentação da intervenção de rua que nós fizemos. Foi uma coisa irônica, nós estávamos tentando dizer, olha, é isso que nós estamos tendo, como se a municipalidade estava dizendo, esse é o único espaço verde que você vai ter. Então colocamos isso em 9 localizações no entorno de Beirute, tiramos fotos e deixamos a intervenção falar por si mesma. As pessoas ficaram muito intrigadas, as pessoas ficavam nos perguntando por que vocês estão fazendo isso e ficaram muito interessadas no tópico, o que então nos levou a continuar com essa causa. Nós sentimos que isso, de alguma forma, nós tínhamos uma causa que interessava a muitas pessoas e tínhamos que continuar e seguir adiante. Então resolvemos fazer uma coisa maior. No ano seguinte, nós pegamos uma praça muito cheia em Beirute e resolvemos fazer um pop-up art, para que todos nós, em uma única voz, pudéssemos dizer que isso era inaceitável, que tínhamos que ter mais espaços verdes na cidade. Então, essas aqui são umas fotos da intervenção. Há um outro vídeo, poderia, por favor, botar o segundo vídeo, vamos dar play. I cannot say. Helping you, I wanted to stay. Together we spent night and day. We used to fly through summer trees. The air was full of blossom breeze. We've how there's taste and smell. How many stories does it tell? In my little honeybee, far away that's hurting me. Hurting me, I said, darling, far away. You won't sweet smell this summer day. Então, mais de 400 pessoas apareceram para que todos pudéssemos falar. Nós precisamos de mais espaço verde em Beirute. Algumas pessoas que nós conhecíamos, pessoas que nós não conhecíamos, que não tínhamos convidado, que estavam só passando por ali. E até mesmo essa senhora que, na verdade, veio conversar conosco e nos perguntou: o que vocês estão fazendo? E nós estamos fazendo um pop-up park por um dia. Ela foi para casa, pegou o seu livro e voltou, sentou conosco para ler. Foi muito refrescante, rejuvenescedor ter isso. Assim, esses músicos de rua que, na verdade, se juntaram a nós e fizemos uma jam session.
basicamente, nesse momento, nasceu a nossa intervenção coletiva. Sabíamos que estavam tratando de uma questão muito importante em um país que precisa dessa ideia de direito, o espaço verde como um direito e não um privilégio. Nós vemos que no Líbano, boa parte dos direitos básicos não são ainda cumpridos. Então, nós temos muitos problemas com a água, a eletricidade. Então, para as pessoas, os espaços verdes públicos e jardins seriam uma questão secundária. Nós sabíamos que o nosso trabalho tinha que ser feito em termos de conscientização, mostrando que esse é um direito humano muito básico, como qualquer outro direito. Então, nós fechamos nessa ideia, por assim dizer. Muitos membros começaram a se juntar a nós, dizendo: nós sonhamos com uma Beirute mais verde. E nós começamos a nos perguntar o que podemos fazer para fazer desse sonho uma realidade, onde podemos começar, sendo, claro, uma iniciativa coletiva pequena. Primeiro, nós sabíamos que tínhamos que dar voz à nossa preocupação, ou seja, nós não queríamos que o Beirut Gardens fosse um projeto imobiliário, sim, um projeto como um parque. Nós começamos a abrir essa discussão. Foi nosso primeiro ponto inicial. Nós começamos a perguntar o que vocês fariam para tornar Beirute um lugar mais verde. E algumas pessoas disseram: eu construiria estacionamentos subterrâneos para resolver a questão de estacionamento. E algumas pessoas foram mais adiante, inventando o Parkbook ao invés de Facebook, quando você compraria um parque, adotaria o parque e investir nesse parque. E nós sabíamos que a nossa área de trabalho seria dividida em 3 níveis diferentes. Primeiro, a reabilitação de parques já existentes. O segundo nível seria conscientizar ainda mais sobre por que é importante ter esses parques e por que é importante cuidar deles. E o terceiro nível seria criar novos espaços verdes públicos. Mas ficava claro para nós que um estava abordando o passado, o presente, e o último estava abordando o futuro. Para conseguir chegar a essa etapa número 3, a gente ia começar a ajustar as 2 etapas anteriores, que seria reabilitar e conscientizar ainda mais. Então, uma das primeiras ações que nós desenvolvemos, os projetos que começamos a trabalhar, foi essa atividade chamada Torne Mais Verde a Sua Hora de Almoço. A gente levava para parques e jardins para que pessoas não conheciam muito e organizávamos almoços. As pessoas vinham com uma marmita, com seu sanduíche, sua salada e se juntavam a nós para o almoço. Foi uma forma de descobrir os jardins que tínhamos na cidade e ao mesmo tempo usá-los adequadamente. Essa é uma outra foto desse projeto de tornar a sua hora do almoço mais verde. E nós também organizamos outras ações na cidade. Uma outra iniciativa que nós trabalhamos na iniciativa de Parking Day, o dia do estacionamento, já está em São Francisco há mais de 10 anos, e nós pegamos um estacionamento e a gente enche com verde e ficamos lá por um dia sentados. E essa é uma outra forma de nos conectarmos com as pessoas, passantes, com os pedestres, conversando com eles sobre essa ideia, essa questão do espaço público e espaços públicos verdes. E ainda tinha uma questão que para nós ficava muito claro, é que cada ação, cada evento que nós desenvolvemos nesses parques, nós percebíamos que as pessoas não sabiam o suficiente sobre esses parques em Beirute. Nós somos pequenos, é claro que Beirute não se compara de forma alguma com o Rio, tem muitos parques, são grandes, estão aí para todo mundo ver. Mas ainda assim, depois de ter morado a vida inteira em Beirute, eu ainda eu sentia que eu não conhecia esses lugares e que eu tinha que ver qual era o valor que eles tinham. Então, foi um dos workshops que nós fizemos, uma parceria com a Universidade de Hamburgo, e nós observamos que a primeira etapa que a gente deveria começar a trabalhar, então, seria um mapa. Então, nós fizemos uma parceria com uma empresa de design que nos ajudou a financiar todo o trabalho. Nós criamos uma ferramenta online, que é esse Beirut Green Guide, esse guia verde de Beirute, que mapeia todas as áreas verdes que nós temos em Beirute, dá informações sobre cada área, e destaca como você pode chegar lá e o que você pode fazer para ajudar.
Esses aqui são alguns... Isso é do site, né? Você pode filtrar e obter as informações sobre onde tem um bom Wi-Fi nesse parque ou não, quais são os parques que aceitam animais, outros não, qual é uma boa área para as crianças brincarem. Então, essa é uma forma de começar a ver onde estão os problemas. E esse mapa, esse Beirut Green Guide, foi o começo para começarmos a consertar os problemas que enfrentávamos. Isso aqui também é do site. Algumas das imagens que nós documentamos com a ajuda de fotógrafos voluntários. Todo mundo estava participando, colaborando e na criação dessa ferramenta online. Aqui é um outro jardim. Isso aqui é no centro de Beirute. E aqui é o nosso maior parque em Beirute, que é o Rosh Beirut. Eu vou parar um pouco e falar sobre esse parque, porque ele é bastante polêmico. O Rosh Beirut é o maior parque que nós temos, 330 metros quadrados, e ainda bem próximo do público. Depois das promessas de ser aberto, a cidade não está confiando o suficiente nas pessoas, achando que a gente realmente pode cuidar dos espaços públicos de forma adequada. Então, nós temos uma batalha agora, muitas pessoas, incluindo nós e as ONGs, estão colaborando para dizer que, ao contrário, nós precisamos abrir essas áreas para aprender a estar num espaço público e como cuidar adequadamente, porque é um espaço incrível. Nós também desenvolvemos um conjunto de infográficos para serem distribuídos e convidar as pessoas a se conectarem com seus jardins públicos que estavam próximos dessas pessoas. Fizemos um convênio com bibliotecas, convidando as pessoas para ir na biblioteca, pegar um livro e ir para o parque ler. Nós organizamos algumas ações de visita ao Rosh Beirut, e nós sabemos que precisa estar aberto e ser aberto para ser eficaz. O que eu estou tentando dizer, depois dos exemplos desses eventos aqui, em Beirute, nós ainda estamos no nível de criar essa consciência através de crowdfunding. Eu vou dar 2 exemplos. O crowdfunding de alguns esforços. No Líbano, nós temos escassez do que é promovido, oferecido pelo governo das cidades. É uma colaboração entre o que nós podemos dar como cidadãos e o que a cidade pode nos oferecer. E uma não pode existir sem a outra, e não deveria existir uma sem a outra. Vou dar um exemplo rápido de um evento que nós fizemos no ano passado, num jardim, nessa área, com uma equipe chamada de designers que percorreram a cidade pintando escadas. Então, nós nos reunimos a eles para colorirem alguns parques. Então, pegamos um dia, teve uma banda veio para o parque, para animar o parque, esse jardim, e nós ficamos pintando os bancos e as superfícies do parque. Com esse tipo de esforço, nós podemos tornar as coisas melhores. Aqui é uma outra imagem do parque e dessa iniciativa. E eu também gostaria de dar um outro exemplo. Esse aqui é um exemplo do Senaya Garden, que é no centro de Beirute. Esse é um exemplo de como o setor público e o setor privado podem colaborar conjuntamente para restaurar esse local histórico, o Senaya Garden. Nós acreditamos que essa fusão de todos os esforços de alguém que está trazendo o financiamento, o governo municipal, fazendo as operações ou controlando as atividades, isso com a colaboração do povo. O povo tem que ser incluído no processo desde o início, eles são os usuários no final das contas. Esse é o nosso parque, então a gente precisa ser consultado. Primeiro, precisa nos perguntar com o que a gente sonha para esse parque, como a gente vê, como a gente imagina o parque. E juntos nós podemos imaginar
aquelas primeiras praças como essa aqui. Essa foi a praça que nós fizemos a intervenção 2 anos atrás, e juntos nós podemos dizer, por que ter um parque instantâneo por um dia apenas? A gente pode ter um parque permanente, se nós todos nos reunirmos e reunimos nossos esforços e fizermos o crowdfunding dessas iniciativas. E juntos nós podemos sonhar. Talvez seja muito pequeno, mas faz a diferença. Então, eu gostaria de concluir com um pensamento. Para nós, começou com uma frustração. Começou com aquela pergunta de por que nós, basicamente, paramos e deixamos as coisas como estão. Quando foi a última vez que achava que podia fazer alguma coisa sobre alguma coisa, mesmo que seja muito pequena, mas como você pode, a partir de uma frustração, transformar uma pequena mudança numa grande mudança? Porque é isso que nós precisamos. E em Beirute é necessário mais do que nunca, temos ainda muito trabalho a fazer, mas acreditamos que criando essas mudanças positivas, pequenas, num lugar, elas podem se tornar maior e podem afetar mais comunidades maiores e espaços maiores. Muito obrigada.